década de 80. E é curioso, padre, que evoluiu muito a medicina, a gente tem ressonância funcional que vê que o estrógeno age no cérebro. A gente que é homem tem um hormônio meio assim, a mulher, libido, tanto sexual como vontade de fazer as coisas, ela tem um ciclo por causa do estrógeno, que tem receptor no cérebro, e esses receptores, na hora da menopausa, né, eles modificam. É curioso que aumenta o número de receptor porque cai o número de estrógeno. E toda essa sintomatologia tem essa relação muito grande, né? E hoje em dia, no Brasil, em média, são 52 anos, a idade da menopausa da mulher, mas até 5 anos antes a mulher já começa a ter sintoma de pré-menopausa. Olha que coisa. O problema é que ainda não tem uma política de prevenção, pelo menos é o que eu observo. Então, tudo bem que a gente tem reposição hormonal, acho que tem muitas coisas para trabalhar, né, a mulher, mas eu sempre digo que, independente do tratamento clínico que for ofertado, a gente tem que lembrar que aquela mulher tem um cérebro. Então, não adianta eu enfiar hormônio aqui ou sugerir esse medicamento àqueles que estão com uma mulher com o sistema nervoso central todo sobrecarregado. Então, às vezes eu falei da atividade física, mas é uma mulher que está com problema familiar, que está com questões no matrimônio. Então, ela já vai estar, muito provavelmente, ativando mais cortisol e bloqueando mais serotonina. Então, o próprio ambiente dela pode ser um inimigo nesse momento. Né? Mas 82% de pessoas com depressão, né, de mulheres com depressão, é um número muito alto, assim. Quando a gente fala de saúde mental, sempre é um problema, né? A gente sabe que a gente tem dados sobre ansiedade, dados sobre depressão e tal, mas cada vez eu me preocupo mais com essa coisa da saúde mental. E parece que hoje os jovens estão mais doentes mentalmente, né? Impressionante. Os jovens estão menos resistente. Ele falou do celular, lógico, né? Acho que todo mundo já sabe, mas em algum grau é muito amigo, né? O digital, mas o digital também mexe com o nosso sistema nervoso central. Então ele vai ativar receptorzinhos perigosos e em longa escala isso vai deixar o nosso sistema mais frágil, menos tolerante a algumas coisas, quimicamente falando. E a saúde pública investe muito pouco, né, nisso, né? Você vê que plano de saúde paga médico, mas psicólogo é uma dificuldade muito grande, né? O sistema de saúde público também tem uma dificuldade muito grande. E olha os números, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, né? Então, eu estava conversando esse dia, eu estava falando, a gente fala, eu estava lendo uma notícia dizendo que os outros países, existe uma subnotificação também da ansiedade, de transtornos, de doença mental, porque o Brasil, nós temos assim, a gente respeita quando uma pessoa tem uma doença mental. A gente fala, vai fazer o tratamento, vai. Até no trabalho, você tem uma licença, você fica afastado. Tá? Pelo que ele diz, em outros países, são severos em relação a isso. Você não comenta no trabalho que está com nenhum problema de doença mental, porque isso vai afetar. Você nunca mais consegue emprego. Então você não vai falar, não vai dizer que está ansioso, não vai dizer que está nada, porque você acaba tendo um estigma e depois foi difícil. Diz que nos Estados Unidos, se você falar que tem alguma doença mental, acabou. Você não arruma emprego, não é mais nada, porque o pessoal já vai ficar com medo. A gente é mais complacente em relação a isso aqui no Brasil, né? E por isso a gente fala tão espontaneamente, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa, né? Isso que o senhor falou da subnotificação é muito importante, porque tem a maioria das pacientes que eu atendo hoje, eu atendo muitas mulheres, elas moram fora, então são imigrantes. O que elas trazem para mim é a dificuldade de medicar. Então tem muita paciente que está com depressão, ela passa às vezes com um psiquiatra online aqui, e ela tem indicação de medicação, mas quando passa lá no médico da família, que geralmente lá é o médico da família, eles não medicam, eles têm principalmente dependendo do país, Suécia, eles têm uma resistência terrível para medicar. Né? Então, assim, você não categoriza que aquele paciente está com depressão, mas você negligencia a narração clínica. Então,